Muito bem, pessoal. A construção que nós vamos fazer hoje é a construção, tá? Do corte AA ou corte longitudinal do nosso projeto. Para isso, eu fixei na mesa a folha que está com o projeto, tá certo? Sobrepus uma segunda folha que é onde eu vou trabalhar, tá bom? E vou desenhar o meu projeto eu estou usando uma folha 3, eu não estou enquadrando a folha inteira porque eu estou priorizando o desenho. Vou desenhar o meu corte AA na parte superior da folha. Tudo bem? Então vamos lá. Que eu fiz? Eu considerei a altura total do meu projeto em torno de 4 metros, então eu tracei uma linha de referência, tá certo? Mais ou menos considerando aí a metade, né, do espaço superior da minha folha, dá para colocar os 4 metros, né, tá certo? Então eu tenho uma linha inferior e uma linha superior com 4 metros, então essas duas linhas estão mais ou menos centralizadas nesse espaço aqui que eu tenho, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Muito bem, eu tracei uma linha de referência inicialmente na parte de baixo, tá bom? E aí eu vou trazer todas as linhas por que a minha linha de corte, né, tá certo, atingiu. Então, ó, aqui tá o corte AA indicado, tá? Então ele passa por aqui, atingir essas duas linhas, essas duas, e por final a soleira. Com o esquadro, eu vou trazer essas linhas para o meu projeto. Então eu tenho essa linha, esta linha, né, que são as linhas da alvenaria, tá certo? E por último, a linha da soleira do meu projeto. Tudo bem? Bom, após feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o pé direito do meu projeto, que nós vamos trabalhar com 2,80 de altura. Então eu vou marcar aqui 2,80 de altura, né? Na escala que nós estamos trabalhando, que é a escala de 1 para 50. E aí eu vou traçar a linha que define o que seria o meu pé direito. Então tá aqui a linha que define o que é o meu pé direito. Tá aqui nessa posição. Certo? Então, eu tenho o que é o piso, o que é o teto, as duas alvenarias que foram atingidas pela linha de corte e posteriormente a linha de soleira que delimita o meu terraço, tá bom? Vou considerar também a espessura tanto de piso quanto de teto como sendo de 15 centímetros. Então, eu já vou fazer uma segunda linha, tanto no piso, tá? Quanto no teto. É do piso para baixo 15 e do piso e do teto para cima 15. Se eu colocar o 15 para dentro aqui, né? Eu vou estar diminuindo o meu pé direito. Então, cuidado com isso. Então, vamos considerar aí 15 centímetros para cima e 15 centímetros para baixo. Certo? Eu estou fazendo as linhas bastante sem limite, sem grandes limites por enquanto, né? Eu estou passando bastante do limite da alvenaria para depois eu delimitar qual vai ser o espaço realmente do meu desenho, tá bom? O que mais que eu tenho que fazer aí, né? Eu poderia começar a representar já o que é o nosso segundo plano, tá? Porque eu representei apenas aquilo que está no plano de corte. Mas, nesse caso, seria legal a gente continuar representando o que está. Eu representei o que está, então, entre o piso e o teto, mas eu quero representar também o que está acima do teto e o que está abaixo do meu piso, tá bom? Então, vamos começar abaixo do piso, tá bom? Então, vamos considerar aqui que abaixo do piso, tá certo? Eu tenho uns 30 centímetros aqui, que eu vou considerar como se fossem a infraestrutura do meu projeto, né? Então, 30 centímetros para baixo, eu vou fazer mais uma linha aqui. Onde eu tenho a varanda também vou considerar a mesma coisa, tá bom? Ele vai chegar
até essa linha que eu estou chamando que seria o limite aí da minha infraestrutura, tá bom? Posso considerar aqui, pessoal, que nesse caso eu tenho 25 centímetros aqui de largura, que foi a espessura que foi adotada para as demais alvenarias, tá bom? Muito bem. Então, esse limite aqui que seria o limite da minha infraestrutura. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, tá? No meu teto. Então, 30 centímetros para baixo. E vou traçar uma outra linha aqui, né, de fora a fora, para poder fazer a delimitação do que seria a minha superestrutura. Também posso considerar a mesma espessura aqui, né, na superestrutura do meu projeto. Tudo bem. Agora, pessoal, eu quero representar aquilo que está acima do meu teto. Então, antes de eu colocar a minha cobertura, lembrando que a minha cobertura é uma cobertura de duas águas, né? Eu tenho uma água para o fundo e uma água para frente. Essa linha tracejada que a gente vê aqui é a linha da cumieira. Só que antes de colocar a minha cobertura, eu quero colocar uma alvenaria, tá? Acima do meu teto. Então, eu vou considerar aí 40 centímetros para colocar essa alvenaria, tá bom? 40 centímetros. Vou traçar mais uma linha aqui, né, que seria essa linha de embasamento da minha cobertura, tá bom? A minha cumieira está bem no centro aqui do meu projeto, tá? Eu posso trazê-la de lá mesmo, tá? A linha tracejada é a indicação da minha cumieira, tá bom? E aí eu vou marcar a altura do que seria a minha cumieira. Bom, gente, é o seguinte. Nós estamos considerando aí que nós vamos trabalhar com uma cobertura de inclinação de 30%. Então eu preciso ter ao menos 1 metro aqui de altura para poder colocar essa cobertura. Então eu vou marcar 1 metro a partir da linha que eu coloquei como sendo a alvenaria de embasamento. Eu subi mais 1 metro na linha que seria a linha da cumieira. Agora eu vou ligar a linha da cumieira com a linha de embasamento, ó, né? Aqui, ó, e também para o outro lado, mesma coisa. Certo? Aonde está o limite, né? É essa linha aqui que representa a nossa cobertura. Onde está o limite, né? Onde está esse limite da cobertura? Está aonde? Está justamente no beiral, que já está delimitado com uma linha tracejada aqui, ó, na planta. Também trago o limite dos dois lados do meu beiral. Tá bom? Vou considerar que a minha cobertura tem algo aproximado de espessura, né? Aproximada de 10 centímetros. Então, vamos fazer aqui os 10 centímetros da minha cobertura. Nesse caso, como eu tenho uma linha inclinada, o ideal é eu usar um esquadro apoiado no outro para conseguir fazer essa linha inclinada, né? Ó, apoio um esquadro no outro, faço ele ficar paralelo ou bater com a linha inclinada, e aí eu vou lá onde eu marquei os 10 centímetros para poder traçar a minha espessura da cobertura. Faço a mesma coisa dos dois lados. Tá certo? Então eu tenho aqui esse conjunto aqui que vai representar para a gente o nosso piso e infraestrutura, isso aqui o nosso teto e a superestrutura, e isso aqui a nossa cobertura e a alvenaria de embasamento que a gente colocou aí no nosso projeto, tá? Vamos começar a reforçar alguma coisa, vamos começar a reforçar para a gente ter uma visualização melhor do nosso projeto. Certo? Então vamos lá. Por onde a gente pode começar? Podemos começar pelo piso, tá bom?
Para isso, pessoal, eu vou reforçar a tinta para ficar mais visível, tá bom? Então eu vou adotar aqui algumas espessuras de linha para poder fazer isso, tá bom? Eu vou considerar a linha de piso um pouquinho mais fina do que a linha de alvenaria, justamente para fazer uma diferenciação. Deixa eu terminar aqui de prolongar essa linha para ficar mais fácil para ver. Então eu vou reforçar inicialmente o que seria o meu piso, tá bom? Então vamos lá, ó. Piso, certo? A espessura do piso, tá? E parte aqui da minha infraestrutura. Nesse caso, pessoal, seriam as vigas valdrames, tá bom? Estou considerando um projeto convencional, com uma estrutura convencional de concreto armado, tá bom? A representação aproximada, né, turma? Lembrando que a gente está trabalhando aqui como se fosse um anteprojeto, então uma representação aproximada. Tá aí, a representação do que seria o nosso piso e infraestrutura. Vou fazer a mesma coisa na superestrutura aqui, que seria o nosso teto. Vocês vão reparar que o desenho vai ficar muito parecido, né, de um e de outro, certo? Muito bem, aí está. O meu piso e a infraestrutura, o meu teto e a superestrutura. Tá bom? Que seriam as vigas que apoiam o meu teto, vamos dizer assim. Nesse primeiro vídeo nós vamos parar nessa situação e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Até já!